Muito boa tarde, retomando então os trabalhos deste simpósio que tem enriquecido tanto nossas experiências, não é? E nosso conhecimento. Então, eu gostaria de dar continuidade agora nas sessões dos trabalhos que foram aprovados para serem trazidos até nós, trazidos ao quarto simpósio internacional Digital Espaços da Mediação, Desenho como Prática da Memória, que é organizado pelo MAC USP e pelos professores Edson Leite, Carmen Aranha, Rosa Yavelberg e Evandro Nicolau. Antes de nós darmos início às apresentações, eu gostaria apenas de fazer algumas considerações e passar alguns recados. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o apoio do programa de pós-graduação Interunidades em Estética e História da Arte, não é? Da Universidade de São Paulo, do Grupo de Pesquisa Arte na Educação, na formação de professores e no currículo escolar, CNPq, do Grupo de Estudo de Pesquisa, Cultura e Arte no Lazer e Turismo, CNPq, e da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPES, que possibilitará a publicação do resultado deste simpósio, tanto em forma de e-book quanto em livro impresso, não é? Meu nome é Doni Correia, eu sou mestre e doutor pelo programa Interunidades e atualmente pós-doutorando do MAC USP. Irei mediar as apresentações selecionadas para esta tarde. Eu gostaria também de esclarecer algumas diretrizes quanto ao andamento dos trabalhos desta tarde, não é? Portanto, então, cada comunicador terá 15 minutos para fazer as suas apresentações. E eu peço desculpas, né, por ter de interrompê-los para avisá-los quando estivermos a 2 minutos da finalização deste tempo de 15 minutos previsto, né, para que possam concluir o raciocínio e, enfim, amarrar a apresentação de vocês, né? Infelizmente, eu já me desculpo aqui, porque o tempo é exíguo e nós temos de otimizá-lo, não é? Enfim, finalizadas todas as 6 apresentações da mesa, o que deve acontecer por volta de 17h30, nós abriremos para perguntas, né? O público poderá fazer perguntas pelo chat do YouTube que serão, então, respondidas aqui, né? E muito importante, aqueles que desejarem receber o certificado, não se esqueçam de preencher o formulário. O link está disponível no chat, aí logo ao lado da tela em que vocês nos assistem, não é? Bom, todas as informações passadas, nós podemos, então, dar início às nossas apresentações, e eu gostaria muito de dar boas-vindas ao Antônio Cavalcante Santos, cujo trabalho se chama Reflexões sobre Arte, Educação e Identidade Cultural. Eu estarei aqui, então, monitorando o seu tempo. Antônio, seja muito bem-vindo. Desejo-lhe uma boa apresentação e estamos aqui nos bastidores à disposição. Se você quiser compartilhar a sua apresentação, fique à vontade. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Eu vou estar compartilhando o PowerPoint. Só um momento. Tudo bem? Dá para enxergar aí? Dá sim, se puder colocar em tela cheia, fica, acho que, melhor visível aí para o pessoal. Ali em apresentação em slide. Logo no menu de cima. Conseguiu? Tenta apertar F5 ou Ctrl F5. Também.
tenta cancelar o compartilhamento, colocar em tela cheia e fazer o compartilhamento novamente. Exato. Deixa eu tentar entrar. Espera aí. Só um momento. Primeiro você precisa, seria interessante você descompartilhar, né, e começar de novo, porque daí ele é possível que reconheça. Um momentinho, pessoal, estamos experimentando problemas técnicos. A tecnologia, a estética da pandemia não nos abandona, mas... Oi. Olá, Antônio. Eu tenho alguns problemas aqui com isso daqui. Você quer que eu compartilhe a sua apresentação daqui? Então, acho que dá aqui, peraí, só um segundo. Não, você sair daqui. Espera só um segundinho. Doni, apresenta você que é mais rápido. Sim. Não, já está aqui. Ah, já? Então, peraí. Pronto. Pode compartilhar. Então, agora eu estou iniciando o seu tempo, ok, Antônio? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estamos. Tá. Então, o tema do meu trabalho é reflexões sobre arte, educação e identidade cultural. Desculpe aí pelo tempo perdido, que às vezes eu me perco um pouco aqui nessa coisa tecnológica. Meu nome é Antônio Cavalcante Santos, sou mestrando da Universidade de São Paulo pelo Programa de Interunidades e Estética e História da Arte, e tenho como orientadora a professora Carmen Aranha. Eu vou colocar o objetivo e vou estar falando um pouco sobre o meu trabalho. O objetivo do artigo é abordar os temas de educação e arte perante as dificuldades e desafios atuais no ensino público, com ênfase nas disciplinas de artes. E, assim, eu fui professor no ensino público de 2011 a 2018, período em que eu tive a oportunidade de lecionar em mais ou menos 11 escolas diferentes. Foi aí que eu observei a dificuldade que os professores tinham em desenvolver o ensino de artes em sala de aula. E essa dificuldade que eu, como professor de história, acompanhava meio que de longe, mas a dificuldade que eu digo é sobre o desenvolvimento dessas questões que hoje a gente sente e vê a dificuldade perante essas questões que estão aí postas de repressão e tudo mais. Então, vou falar também sobre o incidente ocorrido no Museu de Arte Moderna em 2017, e é por onde eu desenvolvi o artigo. Então, tem uns aspectos que eu trouxe aqui, então, trazer aspectos relevantes que identificam os problemas atuais relacionados ao termo proposto, que é a questão que eu vou falar sobre
o que aconteceu no Museu de Arte Moderna. Pensar proposições através da problematização do problema, que aventem possibilidades na melhoria de ensino em artes. Aí essas proposições estão relacionadas ao trabalho da Lígia Clark e eu pensar uma metodologia de ensino em cima disso. E a importância de pensarmos sobre a crise político-social, contextualizando a consequente crise recorrente à identidade cultural do adolescente, em consequência do enfraquecimento do ensino num todo. O artista Wagner Schwartz, conhecido no campo da performance, da dança e do teatro, apresentava uma performance inspirada em uma obra consagrada de Lígia Clark, de nome Os Bichos. Então, vou colocar aqui para vocês terem uma ideia. O fato ocorrido no ano de 2017 era apresentado no 35º Panorama de Arte Brasileira, exposição de arte contemporânea que ocorre no Museu de Arte Moderna, e o artista interagia com uma réplica de plástico inspirado em uma das séries de composições de Lígia Clark. Parte do público presente aderiu à proposta do performer, manipulando partes do seu corpo, com o intuito não só de tocar, mas de montar, produzir, exemplo da escultura do artista, da artista, no caso a Lígia Clark. A ideia da performance era permitir que o público manipulasse as articulações do corpo do bailarino, que se apresentava nu, assim como se podia manipular a dobradiça do metal. Instigado por uma onda reacionária e conservadora por parte da opinião pública e seus representantes, inicia-se um movimento, um processo de compartilhamento pela internet de um vídeo gravado no momento que ocorre a interação do artista com a criança e sua mãe. O ocorrido na apresentação do artista, Wagner Schwartz, vai ser tratado por uma parcela da população e seus representantes políticos como crime de pedofilia, com o intuito claro de depreciar, em um sentido macro, a liberdade criativa da arte através de mecanismos como censura e difamação. Aí, enfim, aí inicia-se, então, um processo de ataques nas redes sociais ao artista, né? E através da disseminação de fake news e comentários maliciosos, seguidos de um pré-julgamento, por vezes acompanhados de ameaças, violência em suas manifestações. Então, entre as notícias falsas que se seguiram, estava a ideia de suicídio do artista, sua morte pauladas, e assim vai. E dentre essas acusações infundadas, alimentadas por interesses políticos, igrejas, no caso as neopentecostais, em sua maioria, opinião pública, é que vai se agravar essa questão dessa crise, né? Trazendo tudo isso para desenvolver essa ideia do problema da disciplina de artes também, onde esse contexto está colocado. Então, eu vou levantar duas questões aqui, que é a obra de Lígia Clark inserida em um contexto metodológico, desculpe um pouco aí o meu nervosismo, a obra de Lígia Clark inserida em um contexto metodológico, e a segunda é o desenvolvimento de uma identidade cultural através do ensino. Então, a análise a ser feita refere-se ao conceito didático da disciplina de artes, que perante a complexidade de se desenvolver o conteúdo de sua forma didática, torna-se um desafio para a questão de como lidar com a relação do Estado reacionário e a liberdade de expressão, condizente ao estudo da disciplina. Podemos pensar que a arte participativa, através de um projeto pedagógico, cultural, mediado com método entre educadores e educandos junto a projetos artísticos colaborativos, seja uma poderosa ferramenta tanto para alinhar o pensamento de resistência cultural através da sociedade estudantil, pertinente a uma dimensão política no campo artístico, como para a expansão da consciência do ser em relação ao sentido proposto pela arte. Aí que eu penso nesse caso,
a necessidade de fortalecimento da identidade cultural perante toda essa problemática que a gente está tendo, de viver em um país que seu histórico, sua historiografia é formado em golpes, uma situação golpista, mesmo a gente tendo um presidente agora eleito democraticamente, a gente revive essa situação de dificuldade no ensino, e isso resvalando na arte e na disciplina de artes, né? Nesse sentido, podendo haver mais do que propostas curriculares que incentivam o relacionamento com o conceito de arte participativa nas escolas, procurando inserir metodologias que possam ter nessa participação a obra de Lydia Clark como ferramenta, uma vez que a artista é pioneira nesse sentido. Aí que eu trago aqui, a ideia seria entre o sexto e nono ano, o ensino fundamental e o ensino médio, ter uma relação com essa passagem do trabalho, né, da Lydia Clark. Ela tem 3 fases, né, a primeira do neoconcretismo, e essa que seria uma segunda fase, que eu vou estar expondo aqui, uma terceira fase, que ela trabalha também com terapia, essa coisa toda, junto ao trabalho que ela desenvolve, enfim. E, ao mesmo tempo, eu vou pensando isso, do sexto ao nono ano, eu acho que serviria como uma metodologia o processo da obra dela, causa aqui unidades, linhas orgânicas, a transposição de uma superfície sobre a outra, zicando em Odoritel, enfim, superfícies moduladas, né, produzidas artesanalmente, mas com elementos próprios da indústria, como a tinta líquida, Duratex e também a pistola, né? Isso que eu vou dizendo, achando que nesses anos que vão passando, esse processo no ensino fundamental, culminando no ensino médio, eu acho que teria um propósito essa questão da arte de Lydia Clark, a obra dela, o trabalho, mas se desenvolvendo de várias formas ali, né? E espaços modulados, né, que são as superfícies pretas, contornadas em alguns lugares, com linhas brancas, que, segundo o artista, possui a função de ligar a superfície ao espaço exterior. Os contrarrelevos, né, losango de madeiras superpostos, casulos feitos de metal, questão da tridimensionalidade, né, a questão de estar saindo da moldura e se desenvolvendo para o espaço físico, né? Essa a proposta da Lígia. E combinando dos bichos, que faz esse link com a questão da problematização que trouxe lá com a questão da performance do Wagner Schwartz. E, assim, pioneirismos na arte participativa, os tópicos, né, ligados a essa série Bichos. Foco sai do resultado final obtido pelo artista, espectador que faz parte da obra. E aqui, antes era a importância entre massa e volume, e agora é o espaço, né? É adentro, ele sai dessa moldura e adentra o espaço, e o espectador vai estar participando diretamente. Eu acho que sem esse espectador, não funcionaria esse processo, né? É onde surge o pioneirismo relacionado à arte participativa, né? Aqui, a última parte aqui, onde eu vou falar um pouco sobre identidade cultural e a liberdade de expressão, a necessidade desse fortalecimento da identidade cultural dos alunos, né, da escola pública. E, assim, a formação
desse aluno, né, como cidadão ligado à instituição, escola, é fator fundamental para o estabelecimento de uma identidade cultural que tem o seu molde nesse contexto das disciplinas de artes, história, filosofia, enfim. Antônio, desculpe interrompê-lo, você tem mais 2 minutos. Então, só para concluir, a ideia é para o fortalecimento dessa identidade cultural, eu acho que o propósito que eu coloco no artigo também, eu acho que não seria um momento tão importante de se pensar uma resistência, né, em relação a toda a problemática que já existe na questão da disciplina de artes, na dificuldade de se desenvolver um trabalho, e onde relacionar a educação com a cultura e a necessidade da construção desse conhecimento, fortalecendo a disciplina de arte sempre. A ideia é aproveitar o ensejo dessa resistência social e, como eu disse, acho que seria um momento certo, como em outras passagens, um momento certo de uma reação por parte tanto do Estado, tanto dos programas que direcionam isso, os PCNs, enfim. Nesse caso, para mim, seria esse momento. É isso que eu coloquei no artigo. Obrigado a todos e espero ter sido claro aí no meu trabalho. Tá bom? Muito obrigado, Antônio. Como eu disse no começo, eventuais questões nós deixaremos para o final, depois das apresentações. Eu diria ao Antônio que descompartilhasse a sua apresentação para que eu chame nossa próxima colega, a Cristiane Wagner, que vai nos apresentar o trabalho Arte e Educação no Ambiente Virtual. Vamos ver se a Cristiane já está aqui conosco. Olá. Olá. Eu preciso que o Antônio descompartilhe a apresentação dele, para que você possa compartilhar a sua. Pois é, eu não estou possibilitada ainda. Isso. Eu estou Antônio, aguardando. Se você momento. For no canto, se você for aí no seu menu, você vai ver que tem isso, agora saiu. Muito obrigado. Cristiane Wagner, então, que vai apresentar o nosso próximo trabalho. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Bom, o meu tema é Arte e Educação no Ambiente Virtual. Eu vou apresentar para vocês agora. Espera aí que não está indo a peça certa. Cris, você quer que eu compartilhe daqui? Ah, já está indo. Foi. Tá ela mesma? Tá. Deixa eu ver, porque escapou daqui. Ah, não, peraí. Agora nós estamos vendo a sua tela. Peraí. Não, eu estou tentando compartilhar aqui, mas mais um momento. Vamos ver se agora entra. Entrou? Estamos vendo. Tá aqui, Museu de Arte Contemporânea, é isso que vocês estão vendo? Sim. Exatamente isso, sim. Tá, porque mudou aqui a forma de eu acompanhar. Bom, tá bom. Então vamos continuar, então. Então, tá aqui, Arte e Educação no Ambiente Virtual, é isso que vocês estão vendo na tela, né? Quarto Simpósio Internacional, tá bom, ótimo.
Deu uma outra mudada aqui. Pronto. Bom, mais uma vez, então, boa tarde a todos vocês, né? O tema a ser tratado é sobre arte e educação no ambiente virtual. Eu vou apresentar para vocês algumas noções pedagógicas e técnicas em relação ao ambiente virtual para a prática do ensino. Uma vez que a minha formação é em design, né? Na graduação, eu tenho formação em comunicação também, em arquitetura, e em estética, focando especificamente a estética relacionada tanto à educação como à política e com a possibilidade da convergência tecnológica ambiental. Portanto, o foco hoje, né, é justamente tratar desse tema em relação à técnica e à arte, né? Que são as principais aliadas do conhecimento e da Desculpe, ciência. sua tela está cortando. Eu acho que você tem que diminuir um pouco o tamanho. Ou, se você quiser, eu compartilho direto do meu. Isso, agora nós estamos conseguindo ver melhor. Tá. Ficou melhor? Tá a tela inteira aí para vocês? Sim, só está um pouco pixelado, mas dá leitura. Tá bom. Então, bom, então, nesse sentido, né, a arte e a educação são discutidas nos seus aspectos técnicos, teóricos, didáticos, empíricos e contemporâneos, visando o ensino-aprendizagem online. Né? Então, o principal argumento dessa análise é o acesso ao conhecimento pela informação, a arte como conteúdo. Então, assim, né, sendo uma análise diante da interface interativa e visual do ambiente virtual, torna-se basilar no contexto educacional das instituições culturais e museus, além do momento pandêmico, né, o discernimento, né, da informação de conhecimento como um legado cultural. Né? Então, para isso, a gente tem que entender que, desde a sua origem, a linguagem tem o desenvolvimento associado à complexa capacidade evolutiva da espécie humana na comunicação, né, em decorrência de um constante e crescente processo de aprendizado. E toda essa capacidade da espécie humana está relacionada há muitas habilidades e técnicas que compreendem toda a essência do significado da arte, que nos diferenciam dos outros animais. Entre elas, as mais significativas são a memória, abstração, imaginação, pensamento, raciocínio, criatividade e solução de problemas, né? E nós temos, né, pelos registros históricos, né, e entendemos, né, que a origem da escrita está na linguagem visual. Né? Então, a nossa linguagem, a comunicação, né, a escrita e a comunicação desenvolve-se e são, nas suas evoluções técnicas, né, as principais condutoras das civilizações e do conhecimento, né? Então, para conciliar, né, essas tecnologias de comunicação e a informação via aprendizado online, é preciso valorizar a interatividade e o uso de hipertextos. Tá? Agora, hoje, né, em uma dimensão global por meio da internet, multimídia e hipermídia, o indivíduo se relaciona não apenas nas suas respectivas sociedades e culturas em um determinado momento, mas na relação com o espaço e o tempo digital. Né? Então, no entanto, devemos considerar, nessas condições, uma mudança de percepção. Né? E com a evolução das técnicas de representação e a percepção, né, passou por transformações. Né? Então, historicamente, temos, por muito tempo, a influência de dois sistemas visuais. Né? E o primeiro é baseado na perspectiva, depois a tipografia e, consequentemente, uma ordenação sequencial
de informações e espaço. Agora, é essencial lembrar que a maneira como percebemos o mundo pode variar de cultura para cultura, especialmente entre países ocidentais e não ocidentais, porque os nossos modos de pensar e percepção derivam dos sistemas de linguagem visual e escrita. Tá? E no Ocidente, o desenvolvimento da escrita nos condicionou ao individualismo, por meio de uma noção sequencial e linear, ou seja, da esquerda para a direita, como um senso de progresso, evolução, né? E da lógica e da formação de conhecimento. Agora, no meio digital, online, a nossa percepção está condicionada às estruturas da hipermídia e do hipertexto. Bom, e os níveis de interação com a informação apresentam uma diversidade de fins quando se usa a internet. Entre eles, em nosso estudo, destacamos a finalidade das instituições culturais de ensino e os museus. Né? Agora, segundo Pierre Levy, né, a terceira forma de apropriação do conhecimento se daria no espaço das novas tecnologias eletrônicas de comunicação e de informação. E, no mesmo sentido, a Vanni Kensky argumenta que, agora, não podemos mais identificar todas as novas tecnologias como orientadas para as mesmas finalidades e com os mesmos graus de complexidade. Né? São múltiplas as tecnologias e diversas, a diversidade de suas finalidades e funções. Tá? Agora, para entender e aplicar esse novo paradigma, é preciso considerar as metodologias ativas de ensino, de persuasão, por meio das tecnologias digitais, que podem integrar espaços e tempos, viabilizando o indivíduo de forma ativa e não passiva, sendo assim, nesse processo de informação, considerando a arte como conteúdo e construção de conhecimentos pelo ensino-aprendizagem. As mídias são as principais ferramentas de intermediação entre emissor e receptor. De um lado, o emissor emite o conteúdo, e de outro, o indivíduo recebe e interage com esse conteúdo, aprende e constrói o seu conhecimento. Nesse sentido, as fontes desses conteúdos são fundamentais para a qualidade do aprendizado e construção do conhecimento. Para isso, as mídias também são fundamentais. Né? E alguns exemplos de mídias aplicadas são as animações, que podem ser imagens bidimensionais ou tridimensionais, estáticas, os desenhos, as ilustrações, fotos, charges, infográficos, etc. E a imagem em movimento, né? Utilizando diversas outras mídias, como áudio, vídeo, texto e imagens. Agora, o vídeo também, e os games, como atividades lúdicas, né, com diferentes temáticas. Pois bem, as mídias veiculam as mensagens e os conteúdos, e as tecnologias possibilitam o desenvolvimento dessas mídias, que são os veículos, ou seja, as mediadoras, né, desses conteúdos, né, e nessa configuração das mídias, que o desenho didático e a arte como conteúdo de instituições culturais de ensino e museus têm importante participação por meio das tecnologias digitais. Tá? Então, assim como o papel de músicos, artistas, designers e arte educadores são complementares. Tá? Agora, a pesquisa teórica e empírica, né, denominada construcionismo, né, realizada pelo pesquisador Seymour Papert, é referência na educação online, que para a formação de conhecimento, o foco se encontra nos meios para essa construção, ao pensarmos na capacidade de autoaprendizado do indivíduo, que é esse sentido do ensino-aprendizagem, de uma autoaprendizagem. O foco está no autoaprendizado e não no ensino, né? Então, está propriamente na interatividade e na capacidade do aluno, né? Então, estamos vivendo, né, um estágio, né,
de uma sociedade em rede, né, o termo de Manuel Castells, né, conduzido pelas evoluções de metodologias de ensino, conhecimento, tecnologia e ciência. Agora, contudo, é justamente em face dessa situação que se questiona também o uso crescente de tecnologias substituindo capacidades humanas, né? Principalmente quando pensamos no desenho, na pintura, sendo produzidas pelo computador por meio da inteligência artificial. Agora, em nosso caso, especificamente, a principal questão é se a tecnologia pode realmente substituir artistas e arte-educadores. Pois bem, né? Eu não encontrei nenhuma prova para isso acontecer, né? E não tem nenhuma prova científica para isso. Foi nesse sentido a minha busca, né? E muitas das práticas de educação online comprovaram justamente ao contrário, que as funções humanas em suas sensibilidades são vitais para a relação ensino-aprendizagem. E adiciona-se ainda, né, a estas sensibilidades humanas a possibilidade de interação visual, novas experiências estéticas, com acervos artísticos e o entendimento da história por meio da arte. Né? Então, continuando a tratar dessas práticas, né, essas práticas já estavam sendo implementadas, né, no contexto educacional de ensino à distância no Brasil nos últimos anos. No entanto, a necessidade recente em razão da pandemia foi determinante para o melhor desenvolvimento das práticas, né, do ensino à distância em arte e educação. Né? O desafio, no entanto, é o acesso à tecnologia para a maioria. Né? Uma maioria ainda não tem acesso. Agora, atualmente, não é mais também como pedagogia o instrucionismo, né, como referência pedagógica, né, para o ensino à distância e online. Né? Por quê? Porque me desculpe a interrupção, você tem 2 minutos. Ok. O instrucionismo, né, por quê? Ele é uma teoria pedagógica que considera o computador para a transmissão de informação da instrução presencial. Já o construtivismo é a pedagogia apropriada e associada ao construcionismo no ensino à distância, pela internet, online, atendendo às necessidades do contexto atual. O que é essencial é a valorização do ensino-aprendizagem em um processo dinâmico por meio de associações, experiências, construção, reconstrução de ideias para aquisição de conhecimentos. O construtivismo e o construcionismo são as principais teorias pedagógicas aplicadas no ensino à distância, online, e a influência entre essas teorias é recíproca. Né? A primeira foi desenvolvida por Jean Piaget e a segunda por Simon Papert. Né? Ambos concordam que, por meio de um processo ativo de interação com o mundo, é que se forma o conhecimento, e discordam, justificando que, pelo construtivismo, o aprendizado depende dos interesses e habilidades, e no construcionismo, a ênfase está na aprendizagem. Bom, entendemos assim que o foco está na capacidade de aprendizagem, e a diferença está entre o interesse ou a habilidade para aprender, a forma pela qual se aprende, né? Bom, em suma, não é a tecnologia substituindo professores, arte-educadores, historiadores e artistas, mas apoiando-os em suas funções em processo colaborativo. Toda essa mudança de comportamentos e práticas didáticas viabiliza o ensino à distância, em ambientes virtuais de aprendizagem. Sendo assim, podemos otimizar as atividades de ensino à distância que podem ser combinadas na prática, valorizando os recursos digitais de interatividade em relação ao tempo de aprendizado do conteúdo e avaliação do processo. Né? Bom, eu tenho ainda uma importante distinção técnica entre a analógica e digital, que é considerada em seus aspectos estéticos nas coleções dos museus de artes. E, de forma geral, as tecnologias de informação e comunicação estão bem estabelecidas nos museus, concluindo-se, assim, apenas a necessidade de políticas de inclusão digital e colaboração entre instituições culturais e museus com instituições de ensino. Né? Bom,
Para concluir, enfim, a aplicação dessas tecnologias para a arte e educação torna-se objetivo das instituições culturais de ensino e museus pela relevância das atividades educacionais dessas instituições diante das novas demandas de acesso digital e cultural. Eu fico por aqui, esta é uma breve noção de um trabalho que eu escrevi e que em breve será publicado. Agradeço por estar aqui e por vocês terem me recebido e desejo a todos os demais uma boa apresentação. Obrigada. Muito obrigado, Cristiane Wagner, belo trabalho. Imediatamente seguimos para a nossa próxima apresentação da nossa colega Maria Cristina Caponeiro. O trabalho dela se chama Arte e Fé nas procissões de trasladação da imagem Nossa Senhora da Penha em São Paulo em momentos de calamidades e epidemias. Maria Cristina Caponeiro está conosco. Onde ela está? Aí está. Sim, Doni, estou presente, sim. Você gostaria de apresentar ou quer que eu compartilhe aqui? Não, pode ficar sossegado, Doni, que eu vou apresentar, tá? Obrigada. Tá bom, boa apresentação. Obrigada. A Carolina estava antes, você quer que eu apresente? Não tem problema nenhum? Me desculpe, eu pulei uma apresentação aqui, né? Eu posso apresentar, não tem problema nenhum, fica tranquilo. Se estiver tudo bem pela Carolina, desculpe, erro meu aqui na hora de pular, de chamar a apresentação. Fazemos assim, então, temos a sua apresentação, em seguida eu chamo a Carolina, por gentileza. Tá ok, tô compartilhando já de tela cheia, né? Sim, sim. Ok, então, obrigada, tá? Obrigada, então, boa tarde a todos. Vou começar, então, minha apresentação. Eu vou falar sobre arte e fé na procissão de trasladação da imagem de Nossa Senhora da Penha em São Paulo em momentos de calamidade e epidemia, tá? Para a gente começar, então, a falar um pouquinho sobre o que era essa procissão de Nossa Senhora da Penha, a gente tem que pensar um pouquinho, primeiramente, o que significa essa imagem de Nossa Senhora da Penha, porque a imagem dela ela é dedicada, então, na realidade, a imagem de Nossa Senhora da Penha na Basílica, ela é dedicada, é uma referência, uma forte referência, então, à devoção dos fiéis da Igreja Católica, ela é considerada, então, uma santa milagrosa, né? E o fato de sua intercessão ser frequentemente invocada pelo fim das calamidades ou epidemia, rendeu-lhe o título de padroeira civil da cidade de São Paulo por aclamação popular, né, sendo até mais tarde reconhecida pelo Papa São João Paulo II, né? A imagem, ela tem diversas formas de representação iconográfica, a imagem da santa tem diversas formas de representação iconográfica, cada qual com suas particularidades, variando de acordo com cada época e com cada localidade. Mas em todas a gente observa que a santa sempre se apresenta de pé, com o menino Jesus no colo, do lado esquerdo, o cetro na mão direita, do lado direito, né, com as vestes e adornos reais, com o manto e a coroa, né? Atualmente, esta é a imagem que vocês estão visualizando, ela se encontra no nicho, no antigo santuário eucarístico de Nossa Senhora da Penha, em São Paulo, e ela está exposta apenas para a veneração dos fiéis, e não sai mais da igreja em nenhuma outra ocasião, né? Ela é uma escultura de madeira policromada, de aproximadamente 75 centímetros, com detalhes dourados aí no manto, né, de detalhes em ouro, né, e que ela deve ter cerca de mais ou menos 355 anos, mas ela tem uma procedência e datação desconhecida, e até mesmo o artista que a fez é desconhecido, né. No passado, né, a imagem ela vinha para São Paulo, né, no momentos para prestar algumas homenagens, né, para a realização das festas e das procissões de trasladação da imagem, sobretudo nos momentos de calamidades, como secas e inundações, ou mesmo nos momentos de doença e epidemias, que naquela época ela era a varíola, né, ou então a bexiga, que assolavam a cidade de São Paulo, né. Se a gente pensar quando era o momento da ocorrência dessas procissões, né, há muita divergência quanto ao fato da data da realização da primeira procissão de trasladação da imagem de Nossa Senhora da Penha, podendo ter ocorrido em 1768, como consta a história da própria igreja,
ou em março de 1780, como afirma o próprio Vernet, né? Ou em 1794, como afirmam os documentos encontrados no Arquivo Histórico de São Paulo, né? Ou mesmo em 1795, como afirma Murilo Marques, ou até em 1784, como afirmam diversos outros autores, né? A data de ocorrência da primeira procissão ela é muito variável, né? Cada um afirma uma data, tá? Mas, de qualquer forma, o que se sabe é que durante o período, durante todo o Império, essas procissões elas foram muito frequentes, tendo ocorrido em 1841, 42, 45, 46, né? E aí vai, sendo que 1786 é a data da última ocorrência aqui em São Paulo, né? Mas certo é, certo é que, na realidade, a procissão de trasladação de Nossa Senhora da Penha, elas eram esporádicas e pontuais e sempre ocorreram por desejo dos moradores da cidade, né? Eram eles que pediam para que ocorresse pelo tamanho da fé que eles tinham na santa, né? A frequência com que essas procissões ocorriam comprovava a frequência com que calamidades e pestes afligiam a população, dando medida da precariedade das condições da vida urbana que levavam à manutenção dessa prática por aproximadamente 100 anos, ou até talvez até mais, né? O motivo de realização dessas festas, né, dessas procissões, que eram consideradas festas também, sempre tiveram muito associados com a devoção dos fiéis católicos em busca de proteção e de consolo proporcionado por essa fé, né? E com vistas do que dar alívio aos moradores da cidade de São Paulo, para que cessasse alguma calamidade ou epidemia com suas terríveis consequências, demonstrando assim a confiança e a esperança e a fé depositada na santa, né? A procissão a imagem da santa, ela era trazida com todas as suas joias e alfaias aqui para a cidade, né? As procissões, elas partiam, então, da igreja de Nossa Senhora da Penha, e os devotos, eles percorriam esse trajeto de 2 léguas, hoje seria o equivalente a aproximadamente 10 quilômetros, né? Que era considerado uma distância absurda, né, na época, né? Até chegarem aqui até a cidade de São Paulo. A distância era tão grande na época que se demorava 2 dias para a procissão chegar até aqui, né? E a miséria da cidade se contrapunha ao esplendor da festa, né? Quanto maior a calamidade, o medo que se abatia sobre a população, mais requinte e pompa era dispensada a festa, né? Naquelas ocasiões, tanto da vinda da imagem da Milagrosa Santa, quanto do retorno da imagem, os moradores da Estrada da Penha, que hoje é atual Celso Garcia, né, e das demais ruas por onde a procissão passava, todo o percurso ele era ricamente preparado e adornado, né? As frentes das casas elas eram enfeitadas, né? E na frente de todo o percurso, na frente eram antigas chácaras, né? Na frente das chácaras, os moradores eles colocavam arcos que eles enfeitavam de murta e de flores naturais, e no centro de cada um deles eles colocavam uma pequena cesta que eles colocavam algumas flores. E na passagem, por meio de um barbante, eles puxavam, né? E aquelas pétalas, aquelas flores, todas elas caíam sobre as pessoas, né? O Antônio Egídio, que era um dos memorialistas também, eles falavam que não se podia descrever a alegria, né, fora do comum que se observava no semblante das pessoas quando Nossa Senhora da Penha chegava nessa cidade. Tão grande era a esperança que as pessoas depositavam na santa, né? Bom, a cidade de São Paulo cresceu, se modernizou, né? E, no entanto, os moradores continuam sofrendo com as frequentes calamidades, algumas epidemias também, fruto, na realidade, dessa ausência de infraestrutura sanitária, fruto da falta de canalização dos rios, de outros problemas adversos, né? No entanto, desde 1876, a imagem da santa nunca mais tinha voltado para a cidade de São Paulo, né? Ficando apenas a lembrança de uma festa que, naquela época, atraía milhares de pessoas e transformava a cidade em um verdadeiro palco, né, ornamentado pela fé, né? No entanto, né, em 2015, a cidade novamente foi assolada pela seca, que acabou levando uma verdadeira crise hídrica, né? E então a Santa Milagrosa, provavelmente, a gente acha que foi uma réplica da santa, não tem nenhuma documentação que comprove que foi a imagem da santa, a imagem original, visto que a imagem não sai mais lá da Basílica, né? Então provavelmente foi uma réplica que veio para a cidade, né? Então essa réplica veio para cá e foi feita uma pequena procissão
não nos moldes de antigamente, mas por volta da igreja ali da Consolação, né, fazendo um pequeno percurso ali próximo à Catedral da Sé. E, curiosamente, né, durante o cortejo, houve uma chuva leve no Centro Histórico de São Paulo. Quer dizer, fazendo essa associação, né, que realmente a santa continua sendo milagrosa e as pessoas continuam acreditando ainda na fé e no poder da santa. Né? E, mais recentemente, nós somos assolados ainda ainda não extinta, né, pandemia aí do coronavírus, né, não só na cidade de São Paulo, como praticamente no mundo inteiro, numa dimensão aí jamais vista, né, e, curiosamente, também, novamente, né, a santa foi trazida novamente para a santa foi lembrada, né, foi trazida novamente para a cidade, né, a tradição e a pompa daquela tradição da procissão de trasladação da imagem não foi recuperada, não puderam ser resgatadas, né, mas o trajeto percorrido ele foi relembrado por uma carreata, não foi um percurso a pé, mas foi uma carreata, até mesmo por causa da pandemia, né? E a imagem ela foi conduzida novamente pelo mesmo percurso que era feito a pé, né? Relembrando, então, esse percurso feito no passado. Né? No início da carreata, o cardeal, que era o Odilo Pedro Scherer, que é o arcebispo metropolitano de São Paulo, ele afirmou, né? Nós queremos recomendar a Nossa Senhora da Penha, a cidade de São Paulo, pelo fim da pandemia do Covid-19, a cura dos doentes e a superação desse tempo de aflições que estamos vivendo, né? No entanto, cabe ressaltar que o que ocorreu, na realidade, não foi um resgate daquela procissão em função realmente da calamidade, porque a festa aconteceu exatamente no dia de Nossa Senhora da Penha. Então, a gente não pode afirmar que foi um resgate dessa tradição. Né? Bom, certo é que, assim, com o decorrer do tempo, né, as procissões, as festas litúrgicas e as festas santoriais, que por 3 séculos elas constituíram não só esses momentos de reunião dos paulistanos, movido por esse sentimento religioso e pelos símbolos católicos, mas também por esses momentos, né, em que a arte e a criatividade elas eram expressos nos ornamentos, né, tanto utilizados para enfeitar a santa, mas também o andor, o átrio da igreja, as fachadas das casas, as ruas, né, elas foram paulatinamente perdendo espaço na cidade de São Paulo, no imaginário dos paulistanos, né? Mas, na realidade, não pôde ser resgatado, porque isso acabou se perdendo no passado. Né? No entanto, essa representação da procissão da trasladação da imagem ela foi perpetuada, né, num painel tripartido na Basílica de Nossa Senhora da Penha. Ela foi produzido pela Casa Conrado por volta de 1930 ou 35, né? E ela divide, então, o átrio e a nave principal da Basílica de Nossa Senhora da Penha, guardando um pouco dessa história, né? E oferecendo esse conhecimento a quem visita a Basílica. Tá? Aqui a gente pode ver, então, o que é esse vitral que está lá na Basílica, né? E a gente pode constatar por esse vitral 3 momentos da procissão. Né? Na primeira cena, a gente pode ver, então, a riqueza, claro, a procissão, lógico, guardadas as devidas proporções, né? Mas a gente pode ver o andor da santa com vários devotos acompanhando a procissão, né? A gente pode observar também o andor da santa, né? Sendo carregado aí pelas pessoas, eram carregados pelas pessoas mais importantes da comunidade, pelos representantes das irmandades, né? da cidade também. Na cena do meio, a gente pode observar que era a chegada da procissão que partia da Penha, na primeira imagem, na primeira cena do vitral em cima, na cena superior a gente vê isso, que é da Penha. Na segunda a gente vê a chegada, que é a antiga Catedral de São Paulo, não é essa catedral que a gente conhece hoje, mas é a catedral antiga, que ficava em outro local inclusive, mas a gente consegue ver que a chegada em São Paulo dessa procissão, que não dá para ler aqui pela imagem porque ela é um pouco pequena, mas quando a gente amplia essa faixa, que está escrito, você vê que está escrito lá que é a chegada em São Paulo, tá? Mas a gente vê aí a procissão, como que ela ocorria, e nesse vitral inferior, a gente, no canto inferior da tela, a gente consegue perceber a oficialidade do evento, né? Pela presença do bispo, pela presença do bispo, identificado, então, pela mitra, né? Que é esse chapéu simbolizando aqui a autoridade pastoral, e pelo báculo, né? O báculo episcopal, né? Numa prática comum ainda de se beijar o anel do bispo, né? Em honra àquele que representa, então, do qual procede essa autoridade
espiritual, né? A gente vê também a presença... Cris, me desculpe, você tem 2 minutos. Sim, pode ficar tranquilo. Obrigada, Aldoni. A gente vê também a presença, então, dos músicos aqui do lado direito, então, da cena também, né? Mostrando, então, a oficialidade do evento, como descreviam as próprias atas, né? Da Câmara, e a gente vê também a oficialidade do evento pelas pessoas que organizavam o evento, a procissão também, que a gente vê aí próximo ao bispo também, a gente vê pelos próprios trajes que as pessoas portavam, né? Bom, enfim, o que a gente pode falar, né, que esse painel nos permite também, inclusive, né, constatar que a igreja vem cumprindo essa função, então, pedagógica, né, e por meio da encíclica sobre a educação, editada em 1929, ela passou a ter essa história ligada até essa construção dos sistemas do ensino moderno, né. A sua função, ela pode também ser entendida como um trabalho de formação de certo tipo de hábitos, né, como diz o Bourdieu, cujo efeito acarreta em um verdadeiro centro de produção e de disseminação cultural e dos valores, comportamentos e atitudes por ela preconizados, né? E não há dúvida, né, que historicamente a igreja também sempre desempenhou um papel importante no campo cultural. Portanto, apesar de se encontrar diretamente ligada à fé, ela é responsável pela preservação da memória e respeito à tradição da sociedade brasileira, né? Então, assim, emoldurado por esse cenário, né, o vitral que a gente viu, que está presente lá na Basílica, ele pode ser considerado, então, um método de transmissão do conhecimento de ordem cognitiva, que ele faz essa ponte, então, entre esse passado marcado por essa forte tradição, o presente, que ele ainda é nebuloso, sujeito a essas mudanças comportamentais, e o futuro incerto, né, marcado por inúmeras transformações sociais, advinda, sobretudo, da pandemia do Covid-19, que exige nova interpretação para essas antigas práticas sociais. É isso. Muito obrigada, gente. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, Cris. 15 minutos Obrigada. cravados. Obrigada, portanto, muito obrigado pela sua apresentação. Portanto, nós seguimos agora, eu já me redimindo aqui com a Carolina Rezende, que eu pulei nas minhas anotações, mas nós teremos, então, a apresentação da Carolina, sob orientação do professor Edson Leite, que consta aqui também no programa das apresentações, o trabalho Olhar, Experienciar e Educar, História, Pandemia e Urgências Desveladas pela Arte Urbana. Então, seja bem-vinda, Carolina. Fique à vontade, 15 minutos, eu lhe aviso quando estiver a 2 minutos do término. Oi, gente, boa tarde. Eu vou compartilhar aqui com vocês, eu só não estou conseguindo colocar aqui na tela cheia. Peraí. F5 ou Ctrl F5 pode te ajudar. Também tem um botãozinho ali embaixo que você aperta e vai. Ah, peraí. Mas eu acho que deu certo. Apareceu? Tudo ok, deu certo. Ah, então tá certo. Bem, pessoal, eu sou a Carolina, mestranda do PGEA. Eu agradeço pela oportunidade de estar participando aqui desse simpósio hoje. E para esta pesquisa, nós vamos abordar a arte urbana. Nós ressaltamos aqui no início que para esta apresentação, a gente vai considerar como arte urbana as manifestações artísticas no espaço urbano derivadas do grafite e também as que foram criadas em momentos de pandemia. E pensar no uso das imagens dessa arte na educação. A Ana Ney, ela vai dizer que a arte tem enorme importância na mediação entre os seres humanos e o mundo, apontando um papel de destaque para a arte e educação, ser a mediação entre a arte e o público. O contato do aluno com a imagem de produção artística, apresentando-se a ele o contexto em que a obra foi feita, impulsionando a apreciação das imagens, pode estimular a construção do pensamento, provocar discussões e ações. As imagens dessas manifestações, elas podem ser empregadas na esfera educacional de maneira presencial ou não. A gente está vendo as atividades remotas, as aulas remotas durante a pandemia, né, demonstrando a potência da internet como forma de propagação do conhecimento. É claro que a maneira presencial ou pela internet, cada uma vai provocar uma experiência diferente, né?
A Anna Waclawek, que tem uma ampla pesquisa sobre arte urbana e grafite, ela ressalta que a arte urbana, por meio da sua recepção, ela pode comunicar ideias não censuradas, que podem suscitar também ideias e talvez ações. Estando no espaço urbano, a arte urbana ela vai se aproximar da população, sendo capaz, quando mediada e utilizada na educação, de trabalhar criticamente a cultura que o estudante está inserido. A arte urbana ela se comunica de forma mais simples com as pessoas e também ela é mais acessível, justamente por estar nessa atmosfera pública, o que faz dela um potente canal de educação em diferentes áreas do conhecimento, auxiliando no desenvolvimento intelectual do estudante. Eu vou começar a mostrar algumas manifestações artísticas no espaço urbano produzidas em períodos de pandemia, relacionando-as com a esfera educacional. Essa é uma obra do artista Keith Haring, tido por vários autores como um dos que abriram o caminho para o que hoje a gente chama de arte urbana. Essa obra ela foi feita em um muro de Barcelona, em 1989. Eu não encontrei fotos melhores desse mural, até porque, diante da efemeridade da arte, esse mural, nesse contexto original, ele não existe mais. Entretanto, eu encontrei aqui um print, né, de um vídeo que foi feito na época da elaboração da obra, e eu estou trazendo aqui para a gente poder ver melhor os detalhes. Esse mural ele foi feito num local escolhido pelo artista, um local que na época era degradado e que havia nas proximidades muita droga. E ele também foi criado numa época em que havia um surto da AIDS que aterrorizava o mundo. O Haring, ele criou esse mural de uma linguagem de fácil compreensão, e essa parte que a gente está vendo da obra, ele traz esses personagens que surgem com contornos vermelhos, o vermelho porque ele remeteria ao sangue. Esses personagens, nessa parte da obra que a gente está vendo, eles estão como que numa dança. Em outra parte desse mural, há uma imensa cobra que remete à AIDS explicitamente, ele menciona isso, e está como que envolvendo uma seringa. E esse animal, ele está aterrorizando outros personagens, mas ao mesmo tempo na imagem, o animal é como que cortado por um casal unido como que no formato de uma tesoura, que corta o animal, enquanto outros personagens colocam algo que lembra uma camisinha em parte desse animal também. Na parte superior, e ocupando grande parte da obra, está escrito que numa tradução para o português poderia ser lido como "Todos juntos podemos parar a AIDS". Na época da criação dessa obra, o Haring já portava o vírus causador da AIDS. E nos seus últimos anos de vida, ele fez da sua arte um caminho para o ativismo. Ele entendia a urgência do que aquela situação representava. E levou, pelas suas obras, um sinal de prevenção com relação àquela doença infecciosa. A imagem da obra do Haring, ela pode ser um canal para fins educativos, quando os adolescentes do nosso tempo, que estão mais afastados pelos anos que já se passaram da época em que o surto da AIDS se espalhou com grande intensidade pelo mundo. Então, por exemplo, promover discussões a partir da obra de Haring, abordando com os adolescentes, com eles, questões referentes à educação sexual, e outros exemplos, como incentivar a leitura da obra, promover debates sobre o tema, abrindo caminhos para provocar processos mentais nos estudantes sobre a importância da proteção. Em outras disciplinas, também seria possível se explorar pela imagem a importância dos avanços científicos, a educação no combate do preconceito. Como eu disse, aquele mural original ele não existe mais, como uma forma de arte efêmera, né? Entretanto, ocorre que houve um acordo na época antes do lugar em que ele estava a ser demolido, e a superfície daquela obra ela foi transferida para um novo suporte, havendo a preservação da pintura original. O Museu de Arte Contemporânea de Barcelona, ele recebeu esse novo suporte e já reproduziu a obra algumas vezes. A última, em 2014, que é essa reprodução que a gente está vendo na tela, uma parte da reprodução daquela obra original. E se hoje essa imagem ela continua no muro externo do museu. A próxima obra de um artista da Itália, conhecido pelo pseudônimo de TV Boy. Esses pseudônimos são bem característicos, principalmente do início do grafite na forma mais contemporânea, como a gente conhece, lá nos anos 70, que se desenvolveu muito nos trens de Nova York, e da arte urbana também, mas do grafite daquele período, no momento em que o pseudônimo ele poderia corresponder à visibilidade, no sentido de que as obras, a escrita, né, porque naquela época o do grafite ali nos Estados Unidos era ligado à letra, à escrita, ao nome, né, a assinatura
do escritor era uma visibilidade dentro de uma subcultura, mas também um anonimato, porque a partir de um pseudônimo não era possível reconhecer quem era aquele praticante, aquele escritor de grafite, né? Bom, o TV Boy, ele cria essa imagem antes de ir para as ruas, essas imagens, né, ultimamente ele faz isso, ele cria as imagens antes de ir para a rua, e quando ele vai para o ambiente urbano, ele leva a imagem já pronta, porque é mais rápido, e faz a colagem na parede. Essa obra ela é do início de 2020, ela foi feita em Milão, quando a Itália já tinha um grande número de pessoas infectadas pelo coronavírus. É uma releitura da pintura O Beijo, de 1859, do Francesco Hayez. Então, a obra feita pelo TV Boy, ela traz essa releitura do casal protagonista da pintura do século XIX, com vestimentas similares, entretanto, a gente vê aqui as máscaras de proteção, os frascos segurados por ambos de amuquina, que poderia ser um correspondente aqui ao álcool em gel. E trazendo a imagem dessa obra para a esfera da educação, pode-se proporcionar importantes discussões. Vendo a obra, os estudantes eles podem ser provocados a traçar relações com o momento atual e as mudanças ocorridas, como a importância do uso de máscaras, o desinfetar as mãos. Mergulhando ainda mais, pode-se confrontar a pintura do século XIX com essa obra de TV Boy, contextualizando as diferenças das épocas de criação e analisando linguagens artísticas, materiais, técnicas, suportes. Essa é uma das versões do Hayez, do século XIX, ela se encontra na Pinacoteca de Brera, na Itália, e segundo a Pinacoteca, essa obra é talvez a pintura italiana mais reproduzida de todo o século XIX, e ela simboliza o amor à pátria também, né, o que é percebido nas cores, a gente pode ver as cores verde, vermelho, e também o vestido azul e branco, que aludem às bandeiras da Itália e da França, porque no século XIX eles se uniram em uma aliança, numa luta que visava a unificação da Itália, que tinha sido dividida em vários estados. Essa próxima obra é um mural do Cobra, do artista conhecido como Cobra, e ela é de maio de 2021, ela foi feita num muro da Igreja do Calvário, aqui em São Paulo. A imagem traz figuras coloridas de 5 crianças, com as características geométricas típicas da obra do Cobra, que elas têm culturas e religiões diferentes, e poderiam estar ali separadas, considerando até mesmo a questão de espaços geográficos, ou isolamento, distanciamento social, porém na imagem elas estão ali juntas, usando todas máscaras de proteção, com olhos e gestos bem destacados. Olhando para essa obra, a forma com que essas crianças estão representadas pode ser um meio de provocar o debate entre estudantes acerca de importantes questões relacionadas ao momento atual, desde a necessidade de cuidados num momento de pandemia, como numa outra proporção, usá-la como meio para discutir-se temas como diversidade e as diferentes culturas e religiões espalhadas pelo planeta, a tolerância, o respeito pelo outro. Aqui a gente tem um outro enfoque sobre o mesmo mural. Mas o que eu acho importante, existir uma mediação do aluno no momento em que se apresentam essas obras, aqui no caso a gente está falando de arte urbana, entregando a esses estudantes dados que possam permitir a construção do pensamento crítico, um comportamento exploratório que pode levar ao desejo de aprender, como diz a Ana May. Em janeiro de 2021, em Barcelona, o artista TV Boy criou essa obra, num contexto em que a vacinação ainda não tinha chegado, mas ela era muito esperada, ansiava-se por ela. E ela tem o título de As Três Vacinas. É uma releitura da pintura renascentista As Três Graças, de Rafael. E as Três Graças, elas são figuras mitológicas, e elas ficam sempre juntas, incorporam a graça, a beleza, o charme, a harmonia. Então, nessa releitura, as graças elas estão com máscara de proteção e tem 3 identificações diferentes, Moderna, Pfizer e AstraZeneca. Talvez uma tentativa do artista de mostrar que as vacinas seriam as graças desse tempo. Elas seguram com a mão recipientes com seringas e não aquelas maçãs de ouro que estão na obra de Rafael. Mas o artista urbano, nessa rede social, na rede social Instagram, que ele divulgou essa obra, ele coloca uma legenda e pergunta: será que elas nos levarão a um novo renascimento? Nas mãos, ao invés da maçã, tem compartimentos, frascos, recipientes, onde está escrita a palavra Covid-19, acoplados a seringas.
Essa é a obra do Rafael, que deu origem àquela releitura do TV Boy. E, na maioria das vezes que a gente vê as Três Graças, elas aparecem conectadas uma à outra, como, por exemplo, com gesto físico, como nessa obra do Rafael, com as mãos tocando os ombros. Alguns textos voltados para o exame, dessa obra do Rafael apontam que as graças carregariam essas maçãs de ouro, que simbolizariam também, recorrendo à mitologia, a imortalidade. Mas é interessante pensar, comparando uma releitura de uma obra contemporânea com uma outra mais antiga, como essa obra de Rafael, as diferenças de tempos, reconstruções de significados. Pretendeu-se aqui abordar hoje com este trabalho como a arte urbana e as imagens dessas obras produzidas em períodos de pandemia, elas podem ser usadas para fins educacionais, ressaltando que a arte urbana ela pode contribuir para o ensino de diferentes esferas do conhecimento, aumentando as referências intelectuais do aluno e sendo um material também para a percepção de mundo. Não se pretendeu esgotar aqui a questão, vários outros acontecimentos ocorridos nessa época de pandemia emergiram na arte urbana pelo mundo e podem servir como meios de levar aos estudantes temas urgentes para serem pensados criticamente. Carol, só para avisar, temos 2 minutos. Ok, obrigada, Tânia. Que podem ser pensados criticamente na condução a uma sociedade mais justa, mais igual, e a imagem é um relevante recurso para a produção de conhecimento. Para concluir, trazendo mais uma vez as palavras de Anna May, por meio da arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação para aprender, entender, assimilar a realidade. Desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi examinada. Com isso eu encerro. Muito obrigada. Muito obrigado, Carolina, pelo seu trabalho, parabéns pela pesquisa. Imediatamente, então, nós vamos à próxima apresentação do nosso colega Olívio Guedes, cujo trabalho se chama Mira Schendel e a significação judaica em suas obras. Olívio, fique à vontade, 15 minutos, eu lhe aviso quando estivermos a 2 minutos da conclusão. Obrigado, Doni, querido, deixa eu ligar aqui. Vamos compartilhar. Está com vocês aí? Tá sim. Obrigado, Doni. Boa tarde, sou Olívio Guedes, estou pesquisador no MAC e aqui estou debruçando para vocês esse trabalho qual estou desenvolvendo. Mira Schendel e a significação judaica em suas obras. L'art n'est pas à c'est à propos de la vie, c'est ça résume tout. A arte não é sobre arte, é sobre a vida. E isso resume tudo. Louise Bourgeois. O objetivo é apresentar a transmissão e a transformação das imagens nas obras de Mira Schendel, que viveu 69 anos, seus signos e símbolos ligados à tradição judaica, através da vida e das obras de Mira Schendel. Pretende-se analisar conteúdos experienciais, detalhando e apresentando a tradição judaica na imagética das obras de Mira Schendel. Mira Dagmar Dugg, Zurich, 1919, foi desenhista, pintora, escultora, nasceu em Zurich, de família judaica, avós, pais, mudou-se para Milão, na Itália, na década de 1930, onde estudou arte e filosofia. Durante a Segunda Guerra, por motivos óbvios, teve que abandonar os estudos, óbvios que eu digo quanto à questão do nazismo. Mudou-se para Sofia, Bulgária, e acabando em Sarajevo, Iugoslávia, onde se casou com Josif Harges-Heimer, de maneira a poder imigrar. Foi para Roma em 1946 e, em 1949, mudou-se para o Brasil, chegando a Porto Alegre. Nesse momento, assina seu nome de casada, Mira Garces-Heimer. Empregou-se como designer gráfico, fez pintura, escultura de cerâmica, poemas e restauro. Aqui temos a querida Mira,
que se colocou esse nome, e aí, quando ela se casou com Schendel, que era um livreiro, aí mudou seu nome para Mira Schendel. Aqui nós vamos ter todo o caminho dela, enquanto artista, enquanto pessoa, enquanto vida. Não vou ler isso para vocês, terei uma surpresa no nosso último slide quanto a isso. E aqui temos alguns textos que falam sobre ela, como Haroldo de Campos, o Mário Chamber, qual tive o prazer de ser aluno, e pessoas desse nível, desse quilate, que entraram no caminho dela. Nesse momento, eu cito em hebraico pilpul. Pilpul quer dizer, em ivrit, em hebraico, apimentado. É o estudo dos rabinos, tá? E aí, nesse momento, eu vou começar a me debruçar sobre a questão judaica de recebimento. Como se fala recebimento em hebraico? Kabbalah. É conhecido aqui no Brasil como a mística judaica da Cabala, tá? Arte e Cabala. Nesse momento, nós temos que ter um mapa para buscar a si próprio e temos que ter uma mente plástica. Acreditem, vocês vão ter que ter uma mente plástica. E aí, para tentar entender um mapa para Deus, nós passamos por caminhos como labirintos, como uma luz, uma fenda, mas tentando abraçar o mundo. E aí tentando buscar conhecimentos, e com isso chegamos à origem de tudo, o vazio. E aí surge o Big Bang, ou a voz de Deus. Em hebraico, nós temos toda uma tradição quanto a isso. E aí, com o Big Bang, de 14 bilhões de anos atrás, o universo vai sendo formado, até chegando à nossa casa, o planeta, tendo toda uma linhagem de conhecimento, onde nós temos na nossa historiologia, que dá origem à palavra história, que quer dizer tecido, vamos tendo todo o nosso conhecimento e reconhecimento, a partir dos manuseios das coisas, das criações, dos mitos e compreendendo as primeiras escritas, os primeiros desígnios, os primeiros signos. Vamos nos aprofundar disso. E aí, claro, a tradição oral antes da escrita, as conversas, os contos, o mito. E aí, a criação do mundo, Adão e Havá, ou Adão e Eva. Nós temos toda uma linhagem de criações de templos. E esses templos vão trazendo, como, por exemplo, Abraão, que nasce em Ur, na Suméria, que traz depois, em 1313 a.C., todo o conhecimento dos 10 mandamentos, e aí surge a escrita judaica. E, nesse momento, ao receber Kabbalah, a escrita judaica caminha por todos os buscadores judaicos e suas tribos e suas divisões, se debruçando cada vez mais no conhecimento em paralelo com as artes rupestres, egípcia, grega, gótica, e o judaísmo em paralelo crescendo com a Torá, com os Taludim, buscando todos esses conhecimentos em paralelo ao mundo social, até no barroco, no iluminismo, escola de Glasgow, Art Nouveau, futurismo, cubismo, dadaísmo, de Steele, construtivismo, Bauhaus, surrealismo, Deco, pop art, escola 1, digitalismo no contemporâneo, e aí nós chegamos a esse momento. Óbvio que essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem virtual, portanto, ela não é real. Mas se vocês forem à praia, como já foram, e observaram esse horizonte, eu não sei se vocês sabem, o horizonte não existe. Ele é uma ilusão, ele é fake, e nós achamos que ele está lá, como para mim está, porém, dentro de mim. E nesse momento eu sinto o meu coração, sinto a minha existência, e aí tento me iludir e pensar
tentando buscar uma caminhada para dentro, para compreender esse fora. E essa vela vai tentar desvelar os meus véus. E a partir do meu olhar, tento tirar essas máscaras, e aí eu me debruço sobre Gombrich, sobre Giulio Carlo Argan, aí Jansson, e aí eu penso, e aí eu busco dentro da história da arte Hermes Trismegistus, alquimia, a hermenêutica, e aí o The Book of Creation, Sefer Yetzirah, e aí buscando esse conhecimento tradicional judaico, principalmente no livro Sefer HaTemunah, e aí buscando esse conhecimento de Temunah. Vejam, uma folha só do Temunah foi vendida por $7,5 mil na Christie's. O Habahir, o livro da iluminação. E claro que eu não posso deixar de falar da coleção de 24 livros do Zohar, o livro do esplendor, a busca da luz interior. Mas conforme nós vamos estudando, buscando, até com lupa, o conhecimento ele não é suficiente. Eu não me compreendo, não entendo, e aí eu tento achar o enfant, o soldado, a criança dentro de mim, para buscar uma origem. E aí a origem ela está nos 32 caminhos do conhecimento, da cognose, da gnose, do nous, e nesse momento subir para uma porta que não existe. E aí, buscando, então, o Aleph Beit, em português, o alfabeto. E aí nós começamos a perceber signos ocultos, signos por modelagens ocultas, e aí nos aparecem os primeiros alfabetos. E esses alfabetos vão trazendo, portanto, compreensões. A partir de 1300 a.C., esse alfabeto fenício, que nos traz, 300 anos depois, o grego, o latim, 100.000 anos depois. E aí nós teremos o Aleph Beit, o alfabeto judaico. E esse alfabeto, ele tem um peso numérico, que nós chamamos de numerologia ou em gematria, a busca do conhecimento interior. E, claro, o que nós fazemos ao viver é olhar, é copiar a natureza. O sol como círculo, o ouro, a lua como círculo, a prata, e aí trazendo na 18ª dinastia egípcia um conhecimento solar que ilumina Atom e Amon, trazendo locais de contemplação de 12.000 anos, de Stonehenge, de 3,5 anos, e aí utilizando o símbolo da árvore, a árvore como marco simbólico, trazendo para nós todo um conhecimento do círculo e, claro, a árvore cabalística, a árvore do conhecimento, a árvore do reconhecimento, ou como aqui está, a porta da luz. E, nesse momento, bebendo de conhecimentos, e a árvore transformada numa forma, num mapa, para se compreender a chegada de Deus, a questão do recebimento. Aí nós temos isso nos nossos templos, os zigurats, o dedo de Deus. O período românico, sinagogas, ordens maçônicas, rosacrucianas, catedral, o movimento gótico, catedral de Chartres, sim, onde nós temos todo um simbolismo por detrás, um labirinto, a maior cripta da França, uma virgem negra, e aí os cultos, tendo a capacidade de observar essa rosácea, sua origem, o Santo Graal, e a partir de retábulos compreender todo esse simbolismo que surge em Bolonha com a primeira universidade. Coroa, sabedoria, entendimento, misericórdia, julgamento, beleza, vitória, esplendor, fundamento e Malhut, reino. 22 letras, 10 palavras. E a partir desta compreensão de receber,
nós temos o nome de Deus, chamado Tetragrammaton, para compreender a nós mesmos, esse lado humano, esse lado profeta e esse lado não profeta. Porém, temos uma unidade rompida, e nesse momento nós tentamos buscar isso a partir dos desenhos, das figuras, e nesse momento, Carmen, do invisível para o visível, do signo para a linguagem, da linguagem para o símbolo, da quase presença à memória, que é o motivo desse nosso simpósio. Desenho, de signo, signo, o eterno processo. 2 minutos, não, Doni? Perfeitamente, 2 minutos. Agora, nesse momento presente para vocês, foram esses 4 trabalhos que me fizeram ser aceito pelo meu supervisor Edson e buscar esse conhecimento. São obras que estão no MAC, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. E agora eu quero trazer a vocês até o final uma viagem às obras de Mira Schendel, numa forma de timeline. Aqui as nossas referências, e o presente para vocês é que nós que estamos falando aqui hoje teremos um curso de difusão. Se vocês quiserem se aprofundar mais nesse assunto, nós falaremos também sobre Mira Schendel e todo esse desenvolvimento. Obrigado. Muito obrigado, Olívio. Excelente trabalho também. Estaremos à disposição para conversar após a conclusão da nossa última apresentação. Portanto, para concluir esta mesa com os trabalhos, nós temos agora o trabalho da Luciana Perrotti, assinado também pelo professor Edson Leite, As Sombras de Krasberg, Desenhos da Natureza. Luciana, então, está conosco? Sim, você está me ouvindo? Sim, eu ouço bem. Muito obrigado, Luciana. Fique à vontade, 15 minutos. Eu aviso quando estivermos próximo do final, a 2 minutos do final. Tá, você pode subir para mim e ir passando os slides, por favor. Só um segundinho, por favor, que eu vou pegar aqui. Ok. Ok, vamos lá. Vamos colocar em modo apresentação. Bom, posso começar, então? Pode começar. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando desse simpósio e agradeço a toda a equipe organizadora que nos proporcionou esse encontro. Eu me chamo Luciana e, nesse momento, eu desenvolvo pesquisa de doutorado no programa Interunidades Estética e História da Arte na USP. Eu vou falar um pouquinho, partindo de um recorte da minha pesquisa sobre a obra do Krasberg. É uma pesquisa que se deu origem pela minha admiração por esse artista, pela sua capacidade em trabalhar com a arte totalmente ligada ao tema meio ambiente natural. O Krasberg, ele foi artista plástico, foi um artivista e ele foi também pesquisador.
Ele chegou ao Brasil em fevereiro de 1949, ficou pouco tempo no Rio de Janeiro e, logo em seguida, partiu para São Paulo. Poderia mudar o slide, por favor? E, em 1951, quando foi organizada a primeira Bienal de São Paulo, o Krasber conseguiu trabalho na Bienal como montador, e também, conversando diretamente com o Titilo, ele pôde participar expondo uma ou duas obras. Essa imagem, a figura 1, cabeça, foi uma obra dele exposta nessa primeira Bienal, onde a gente dá para perceber a forte influência cubista. Inclusive, em alguns documentários, ele cita mesmo que na mocidade dele, né, quando mais jovem, ele se sentiu atraído pelo expressionismo e pelo cubismo. E a gente nota que o desenho dele, nesse início do século, no início da década de 50, né, de 1950, tem as características cubistas de uma forma bem marcante. Eu tenho mais alguns exemplos, pode passar, Doni, por favor? São desenhos geometrizados, figurativos, e que têm como tema o cotidiano dele, né? Que é uma característica que vai perdurar pela vida toda dele, né? Pode passar e para frente. É impressionante como ele se desenvolveu rapidamente nessa década de 50. Você poderia passar a próxima, Doni? Obrigada. Vale a pena nós lembrarmos, quando ele chegou aqui em 49, ele não sabia falar português, ele não tinha dinheiro, passou por muitas dificuldades, então, a gente nota, pelo desenvolvimento da arte dele, quão engajado ele estava em querer ser um artista e em viver da arte. Em 1957, ele, então, participa da 4ª Bienal de São Paulo, e em 56 ele se naturalizou brasileiro, então em 57 ele participa como pintor brasileiro, e vence o primeiro lugar, né, e com essa premiação ele parte para a Europa. E a gente nota pelas imagens agora que serão mostradas, que mudou totalmente, né, ele agora está com uma arte abstrata, uma pintura abstrata. Você poderia passar, Doni, as próximas? Ele tem aí os seus rabiscos, esse emaranhado todo de rabiscos, e a gente percebe que está mudando, que ele é um artista que constantemente está mudando, né? Essas imagens, elas são encontradas no arquivo histórico Wanda Svevo, né, da Fundação Bienal de São Paulo. Então, quem quiser se aproximar um pouquinho mais do artista, a Bienal tem várias fotos interessantes sobre a obra dele. O próximo slide, então, eu vou, só voltando um pouquinho, ele pega esse prêmio da Bienal e ele vai para a Europa, vai para Paris, vai ficar em Paris, Espanha. De vez em quando ele vai voltar para o Brasil para pegar matéria-prima para levar para lá, mas é a partir de 1960 que ele começa a desenvolver um desenho que sai do papel e passa para o tridimensional. Eu não consegui uma imagem da década de 60, mas tem um documentário muito, muito interessante, facilmente se encontra esse documentário na internet, que é Franz Krasber, o retrato de uma revolta. Essas imagens eu tirei desse documentário, e dá para perceber como é que, de uma forma, agora, né, agora que ele já desenvolveu a técnica, como é simples, porém, até bem, de uma forma bem rústica, ele consegue atingir um resultado formidável. Então, dá para perceber aí que o ambiente é bem rústico, que é o ambiente do sítio dele. Eu conversei com algumas pessoas que estiveram no sítio e realmente tudo lá é muito simples. Então, aqui tem uma cena do Krasber, já com idade avançada, porque está em 2004,
quando foi produzido esse documentário, com a ajuda dos seus assistentes, né, com uma luminária feita por eles mesmos. Então, ele começa a desenvolver esse trabalho, essa série chamada Sombras, que vai perdurar por várias décadas. Próximo slide. A gente consegue ver agora, nesse próximo slide, um detalhe, inclusive, dessa luminária, para perceber como é tudo muito, muito caseiro, né? E ele conseguiu, com essa série Sombras, romper com a moldura, romper com o quadrado, né? E isso tem a ver com essas formas orgânicas da natureza, que ele consegue preservar nessa série chamada Sombras. Próximo slide. Esta questão do rompimento do quadrado, rompimento de não querer mais ter aquele formato tradicional da pintura, do desenho, não é a ideia original dele, mas ele consegue se desenvolver nessa ideia de uma forma bem original. Então, aqui tem uma imagem dele em cima da madeira, que posteriormente vai ser recortada. Os seus ajudantes estão ali, ele começa a dizer, vai para a direita, vai para a esquerda, até a hora que ele olha para a sombra e diz, é essa sombra que me interessa. Próximo slide. E aí ele começa a desenhar a sombra e copia todo o contorno da sombra sobre essa madeira. Próximo slide. E começa, então, a recortar a madeira, que posteriormente vai ser pintada, como todas as obras dele, dessa fase, né, da década de 60, 70 em diante. Ele já tinha, antes até da série Sombras, a prática de pegar os pigmentos. Ele, no Paraná, em Minas Gerais, ele já se interessava por isso, e então ele retira da natureza os pigmentos que depois vai ser utilizado nas suas obras. Próxima imagem. Nessa próxima imagem, a gente tem aí ele retirando, ele mesmo com seus ajudantes, retirando das rochas de diferentes localidades o que interessava para ele, as tonalidades, as cores que interessava para ele, para depois virar a tinta, né? E é uma riqueza enorme, né? Ele andava para tudo quanto é lado para poder colher esse material, que é o pigmento natural. Então, tudo na obra dele gira em torno da natureza, né? E a gente nota que não é só a série Sombras. Quando ele vai fazer um ensaio fotográfico, ele não vai muito longe. Ali mesmo, naquele sítio enorme dele, que inclusive foi ele que ajudou a reflorestar aquela área, ele saía para tirar as fotos magníficas que ele fez. Então, ele era assim muito, ele era todo ele imbuído do sentimento de que na natureza ele encontraria tudo para desenvolver a obra dele. E foi isso mesmo que aconteceu durante a vida dele, né? Próximo slide. E aí, deu-se, então, a uma série de trabalhos que o Frederico de Moraes ele acabou agrupando em 3 grupos principais, né? No primeiro, as obras são no estilo barroco, que são esses conjuntos florais, né? E o suporte, né, a rigidez dos suportes ortogonais, ele tem aqui as sombras, nesse primeiro grupo, ele tem a sombra toda recortada, né? É uma chapada, não tem nenhum elemento vazado. Porém, a gente vai perceber no próximo slide que depois ele desenvolve uma outra maneira de trabalhar a sombra, que é a sombra vazada. Então, ele tem o objeto, a escultura dele,
o objeto tridimensional, do qual ele copiou a sombra, e ele deixa a sombra vazada. Então, a gente começa a enxergar o fundo, a parede. Tem mais alguns exemplos no próximo slide desse segundo grupo, que é a sombra retirada, né? Ele retira e fica vazado, fica um elemento vazado, muito, muito interessante, muito bonito, né? E aí ele faz uma série durante um bom tempo, trabalha dessa forma. E depois tem um terceiro grupo, próximo slide, em que a sombra ela é projetada distanciada, quer dizer que parece que ela está fugindo, né? A obra está de um lado, a sombra está do outro, parece que está indo embora, né? Quase se destacando do suporte, como se fosse um desenho de perfil, um gráfico que se torna viável no espaço em 3 dimensões. Esses são os 3 grupos principais dessa série Sombras, que ele desenvolveu praticamente da década de 60 até o final da vida dele, né? Próximo slide. A série Sombras pode ser compreendida também como um testemunho da existência da variedade da vida encontrada na natureza brasileira. Ao recortar e projetar as sombras, Franz Krasber abre uma nova forma de contemplação da natureza, que permite associar os ritmos internos da natureza aos ritmos criados pelo artista. Esses ritmos internos, a gente pode entender que é realmente um movimento que a natureza faz o tempo inteiro, né? Em sua arte naturalista leva o espectador à reflexão sobre a relação dos seres humanos com a natureza e tem um aspecto contemporâneo enquanto houver natureza a ser protegida. A sua percepção visual nos leva para a poética da sua produção, que está em tudo ao seu redor, no seu desenho, na sua pintura, na sua escultura, fotografia, no seu olhar prático em perceber a plasticidade da matéria, em seu modo de vida acostumado a mudanças e simplicidades. Com licença, Luciana, desculpe, você tem 2 minutos. Tá bom, próximo slide. Próximo slide, isso. Outra questão importante é que ele percebeu a sombra porque ele percebeu a luz, né? E o Krasber, embora tivesse uma vida muito simples e rústica, a obra final dele, né, esse conjunto de sombras, ele era, ao mesmo tempo, rústico e sofisticado, né? É uma obra que poderia estar dentro de uma galeria, como dentro de uma residência, e a gente tem aqui um exemplo maravilhoso disso, de como ele prestou atenção nessa questão da sombra e nessa questão da luz, e como a sombra e a luz fazem parte da obra dele, não só na matéria tangível, aquilo que a gente está tocando, a madeira ali no caso, mas a própria sombra e a própria luz. Lembrando que só tem luz, só tem sombra onde tem luz, né? E para finalizar, então, gostaria de fechar com o próximo slide. Esse mais um, na verdade. Esse daqui é só um exemplo de que a mesma obra ela pode ser interpretada de uma forma diferente de acordo com a iluminação do local, né? Em ambas as fotos dá para ver que tem sombra, mas na primeira a sombra ela se faz mais evidente e causa um emaranhado, né? Lindíssimo. Próxima imagem. Isso, então agora eu finalizo com essa imagem maravilhosa que se encontra no Espaço Krasber, que é um museu na França em homenagem ao Krasber, em Paris, localizado justamente onde ele morou, um espaço de tempo, né, quando ele foi para Paris, e aqui a gente tem essa obra de mais de 2 metros de altura, onde a gente percebe toda essa riqueza do olhar dele, né? Então, eu gostaria de concluir dizendo que o desenho está em tudo, né? Se imaginarmos que tudo existe, que tudo que existe no nosso planeta foi projetado antes de ser materializado, então podemos
também imaginar que existia um esboço de tudo, e as primeiras linhas do projeto foi provavelmente um desenho. Assim como o desenho está por todos os lados, também a sombra está por todos os lados. Krasber conseguiu perceber algo no cotidiano dele, na rotina dele, que é a luz e a sombra, e que é algo que acompanha todo mundo, todos nós, né? Ele tinha um olhar para o cotidiano que era enxergar o que é simples e transformar isso e pôr isso em evidência. Obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado, Luciana. Seguindo, então, o protocolo, eu gostaria, então, de que todos os que se apresentaram abrissem suas câmeras e passo a palavra para o devido encerramento à professora Carmen Aranha, desde já agradecendo a todos por essa tarde com excelentes trabalhos. Por favor, professora Carmen, muito bom revê-la, ainda que virtualmente. É verdade. Olha, eu queria dizer assim, que nós estamos chegando no último dia, as coisas são muito rápidas, né? O tempo voa, e há pouco tempo, há alguns minutos atrás, nós estávamos ouvindo o Rolf falando da turma do Tuareg, né? Que eu achei assim, muito interessante o fato dele mostrar uma comunidade que é presa ali, foi das coisas emocionantes. E essa passagem por todos os trabalhos, perceber o quanto que todos nós, de um jeito ou de outro, gostamos de falar dessa temática, né? E é uma temática... O Olívio, quando projeta aqueles trabalhos, né, da Mirachendo, gravados, como ele é gravado, é impressionante aquilo lá, a beleza, o Krasber, todos vocês, né, que trouxeram uma discussão com perspectivas, com olhares, cada um tendo um tipo de olhar e sendo embebidos, né, por essas questões das histórias da arte, né, das histórias que a arte nos possibilita, de toda essa questão da pandemia, como falamos disso, que coisa interessante, né? E todas as questões do desenho que foram motivadas por essa exposição que eu tive a sorte de poder colocar de pé junto com meu amigo Evandro Nicolau e com toda a turma do MAC, né? Porque é impossível fazer o trabalho sozinha, um trabalho daquela dimensão. Então, eu queria, obviamente, agradecer novamente todos aqueles que ficaram nos ouvindo, né, esses dias, agradecer aos palestrantes, a vocês, pesquisadores maravilhosos, que só abrilhantam as faces do nosso programa, o nosso programa Interunidades e outros programas que estão aqui dialogando com a gente. É um orgulho ver vocês falando das pesquisas de vocês, da profundidade que vocês demonstram e do alcance, do escopo. Então, é muito emocionante para um professor ver esse trabalho de vocês. Estão de parabéns, todas as mesas foram lindas. A mesa dos educadores do MAC foi muito bonita, a da professora Rosa, com o Fernando e com o Leandro, os artistas, né? Acho que vocês gostaram muito, porque eles fazem aquela confusão, aquele rolo de confusão, e no final sai alguma coisa, né? Mas foi muito gostoso. E as moças que vieram lá da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, eu queria finalizar agradecendo e dizendo que vamos fazer outros encontros, já estamos no quarto, quem sabe fazemos mais encontros. Eu não gosto de número ímpar, então, isso daí é para o Olívio me analisar. Então, podemos fazer o quinto e o sexto logo a seguir, né? E convidar vocês para completar essa discussão visitando o MAC, que está cheio de exposição muito interessante, e quem sabe vocês darem um pulinho no sexto andar e verem o Memorial do Desenho, que é, na realidade, aquilo que durante 4 anos a gente foi trabalhando ali e acabou motivando essas discussões. E achei que, num certo sentido, foi bem motivado, porque parece que vale a pena a gente falar sobre
vamos dizer, o desenho como uma estrutura de pensamento, né? Projetado nas diversas modalidades que vocês projetaram. Então, agradeço ao professor Edson, ao Evandro, a querida Sara, a professora Elza, a professora Rosa Evelberg, agradeço a todos os palestrantes, a equipe do MAC, e um beijo imenso para vocês, espero revê-los mais próximos para abraçá-los e beijá-los e conversarmos e tomarmos um vinho, quem sabe. Tá bom, meus queridos? Oba! Beijo! Tchau! Tchau! Tchau.